qual é a relação entre o poder de cura da cirurgia plástica e o poder de cura da medicina psicodélica nas questões psicológicas internas dos pacientes? Meu nome é Dr. Felipe Duarte, sou cirurgião plástico e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficarei à disposição para responder perguntas. Primeiro, começarei falando um pouquinho sobre a medicina psicodélica. O que é a medicina psicodélica? Nos anos 70, na época dos hippies, da Guerra do Vietnã, havia estudos intensos, muito avançados, sobre medicamentos psicodélicos. Ou seja, quais eram os principais deles? Na época, o mais utilizado era o LSD. E havia estudos muito avançados sobre isso. Porém, com aquela contracultura hippie e tal, os Estados Unidos acabou proibindo todas as pesquisas sobre isso. Com o passar do tempo, e agora mais próximo dos nossos tempos atuais, esses estudos estão voltando. E em muitos locais do mundo está sendo aprovado novamente o tratamento com a medicina psicodélica. O que é a medicina psicodélica? Existem alguns psicodélicos clássicos. Aqui no Brasil, o mais conhecido é a ayahuasca, que é utilizada há mais de 1000 anos aqui pelos nossos indígenas da América do Sul e do Brasil, onde os indígenas tratavam os problemas psicológicos dos seus povos com a medicina psicodélica. Existem cogumelos, que libera a psilocibina, que é uma substância que a gente chama de cogumelos mágicos. Existe também o LSD, que esse é sintetizado, e outros produtos naturais ou sintéticos que causam os efeitos da medicina psicodélica. E a medicina psicodélica, como é que ela causa um benefício na saúde mental do paciente? Muitos pacientes com depressão, síndrome pós-traumática, problemas de vícios como tabagismo, álcool, etc., não conseguem se livrar desse problema, muitas vezes, com os tratamentos tradicionais, com psicoterapia, com o uso de antidepressivos. E a medicina psicodélica, como ela tem um poder muito intenso de bloquear o nosso sistema do cérebro frontal e atuar mais no nosso cérebro límbico, ela causa uma experiência muito intensa durante muitas horas e de alta intensidade, onde as pessoas conseguem redefinir algumas experiências antigas, criar novas sinapses, e isso tem um efeito, muitas vezes, curativo, que outras terapias não conseguem. E a terapia psicodélica, ela tem toda essa característica, que quem vai fazer ela acaba tendo todo um preparo antes, se preparando para ela, uma ressignificação depois daquilo tudo que experimentou, e o ato em si, que é a vivência psicodélica, que é muito intensa. Nessa vivência psicodélica existe uma liberação enorme de serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, e também de dopamina, dando um efeito gigantesco no cérebro do paciente. E a gente, tendo um insight, percebeu que a cirurgia plástica ela também tem essa característica. Muitos pacientes relatam que uma experiência com a medicina psicodélica ficou entre as 5 experiências mais significativas que tiveram na vida. Mas pacientes que fizeram cirurgia plástica também relatam a mesma coisa. Muitas pacientes relatam: doutor, a experiência que eu tive com uma cirurgia plástica, ela foi tão intensa como o dia que nasceu meu filho. Ou seja, ela também faz parte de uma das 5 experiências mais significativas da vida de um paciente. Então, a gente observa que alguns pacientes que fazem cirurgia plástica, eles conseguem ter uma melhora na questão psíquica, autoestima, depressão, ansiedade, tem um efeito assim muito grande nessa parte interna por natureza, apenas pela realização da cirurgia. Mas algumas pacientes acabam não tendo esse efeito. Quando elas ficam muito focadas apenas no resultado cirúrgico e não em todo o contexto, em todo o processo, elas acabam muitas vezes entrando com problemas de autoestima, realizam a cirurgia e seguem com problema de autoestima. Mesmo tendo passado por todo aquele processo, vendo objetivamente, quando a gente mostra as fotos de antes e depois, que teve uma melhora nessa paciente. Mas ela fica sempre buscando o impossível, um resultado impossível para ela, ou um resultado compatível com outra pessoa. Isso tudo faz parte que não houve uma cura interna da pessoa em relação a esses problemas psíquicos. Então, para a pessoa ter um resultado na cirurgia plástica, exatamente como acontece nos psicodélicos, o que a gente sugere?
é que ela trabalhe internamente, outra vez com um psicólogo, uma sessão de terapia antes, uma sessão de terapia depois, para que ela aproveite esse momento da cirurgia plástica em que ela teve todo um preparo financeiro, um preparo de vida para se dispor para estar realizando a cirurgia, exame de pré-operatório, coragem, porque a pessoa tem que ter uma certa coragem, um impulso para se submeter a uma cirurgia onde ela vai ser cortada, vai se submeter a riscos cirúrgicos, vai ter uma recuperação pós-operatória. Ou seja, é todo um evento na vida da pessoa em que ela deveria aproveitar para, junto com o ato da cirurgia plástica, ela trabalhar mentalmente ou com um profissional para que ela pudesse não só ter o resultado cirúrgico, mas também ter uma cura psíquica desses problemas de autoestima. Então a gente observa muitas pacientes que falam, olha, doutor, uma vez eu atendi uma paciente que tinha um problema de dismorfismo corporal e ela sabia que não precisava mais fazer nada, que ela estava perfeita, mas ela dizia, eu tenho necessidade de fazer mais cirurgias porque eu sofri muito bullying na infância. Interessante que ela tinha um insight, ela conseguia pelo menos entender que ela realmente estava anormal, que essa vontade dela de se operar mais era anormal, mas ela tinha um insight. Enquanto muitas pacientes não têm esse insight. Então é um tipo de paciente que talvez tivesse um benefício se fizesse um trabalho todo interno antes de fazer a cirurgia plástica. Ou as pacientes que têm problemas de autoestima, ou seja, o paciente tem uma mama muito grande, sofreu ali bullying, ou vergonha, ou não se sentia bem, ou até a personalidade dela foi se desenvolvendo em função daquele problema. A partir do momento que ela fez a cirurgia, ela vai ganhar a mama que ela queria. Ela não tem mais aquele problema. Mas todo aquele trauma passado, se não for trabalhado, ele vai continuar. Então ela vai ter a mama exatamente como ela quer, mas o trauma vai estar ali contínuo com ela para o resto da vida. Então essa é uma grande oportunidade de ser trabalhado tudo isso para que também, junto com a cirurgia, seja tratado esses traumas psicológicos. Então, a resposta é essa. Onde está a semelhança entre a medicina psicodélica e a cirurgia plástica? É que tanto um quanto o outro têm a oportunidade de fazer esse tratamento interno e psíquico. A própria medicina psicodélica só vai também ter um tratamento se for trabalhado tudo isso, se tiver uma intenção, se a pessoa procurar isso de uma maneira com objetivo de cura. Porque alguns medicamentos psicodélicos são usados para diversão, como êxtase, LSD, apenas com o objetivo de ter uma diversão, ter uma experiência, mas não com uma cura psíquica. E essas pessoas que vão para a balada e tomam êxtase não têm essa cura. Então, para tu ver que tanto a cirurgia plástica quanto a medicina psicodélica, usando o poder da cirurgia plástica e do elemento psicodélico, junto com o preparo, tanto uma quanto outra tem esse poder de cura. A gente tem que tentar trazer isso para as pessoas, para que quem fizer uma cirurgia plástica ou quem fizer um tratamento psicodélico utilize todo o poder dessa terapia e não só uma partezinha dela ali, onde a gente pode conseguir algo muito mais amplo. Muito obrigado.